Já estava lá em página Juan 8. Aqui está. Juan 8, no capítulo 1, de versículo 1 ao versículo 11. Vamos a ver. O título aqui está La Mujer Adúltera, ¿sí? Pero Dios nos dio este título de trabajar hoy, ¿dónde están los que te acusan? Diz assim a palavra do Senhor. E Jesus se foi ao monte de los olivos, e por la mañana volvió al templo, e todo el pueblo vino a él, e sentado él, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas eso decían, tentándole para poder acusarlo. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero el arrojar la piedra contra ella. Y inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ningún, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no te peques más. Amén. Señor Dios Padre Santo, Dios poderoso Señor, toda honra y toda gloria es para ti, Señor. Tu és eterno, tu és soberano. Senhor Deus, me pongo agora, Senhor Deus, como instrumento tuyo, Senhor, para que tu puedas me usar. Que todo, Senhor Deus, que salga de mi boca, Senhor Deus, que venga direto del trono de la gracia. Que pueda, Senhor Deus, trabajar, Senhor Deus, en nuestros corazones, en nuestras mentes, Senhor. Ayúdame a mí, Senhor Deus, con esta prédica, Padre, y ponemos todo en tus manos, Senhor, en nombre de Jesús. Amén, Jesús. Amém, Jesus. Glória a Deus. Muito bem. Vemos aqui em Juan, ele único Juan que estava tão cerca ali de Jesus, foi o único que deu este testemunho aqui em seu livro, sim? Livro de Juan, aqui em capítulo 8. Né? E aqui está dizendo a palavra que Jesus foi ao monte, estava ali ao monte de los olivos. Estava ali orando, estava ali em contato com o Padre, pero por la mañana ele foi ali ao templo, não? Foi ali ao templo para ensinar, para levar a palavra a aqueles que querem escutar. E em meio daquela situação, em meio de que estava predicando, vino ali os fariseus, escribas com uma mulher. Traindo uma mulher aí, imagino eu, com tanta autoridade, não? Porque quando você vai acusar a alguém, você se põe arriba da pessoa, você se põe sempre superior à pessoa, nunca se põe por igual. Sempre quem vai acusar, sempre se põe de maneira superior, para mostrar, para ensinar que ele não tem pecado, que não é ele que está sendo juzgado. Quem vai ser juzgado e condenado é esta pessoa. Então, se levando uma mulher ali a Jesus, para ver qual era a atuação dele. E veja uma coisa interessante. Aqui, quando esta mulher foi ali surpreendida no momento do adultério, a palavra é clara em relação a isso. Não é porque diz uma coisa, que a mulher, descobri que tal chica, tal mulher foi ali, estava em adultério. Não. Foi eles mesmos que chegaram no momento do adultério. E levaram eles, esta mulher, ali para Jesus, porque como Jesus estava no templo, como Jesus estava ensinando, como Jesus estava ali falando do reino, queria ver qual era a posição de Jesus. Por quê? Porque queria acusar.
¿no? Vamos a ver qué va a decir Jesús. Pero Jesús es tremendo, ¿verdad? Jesús es tremendo em todo lo que hace, em todas sus palavras. As palavras de Jesús sempre é poderosa, sempre tem algo tremendo, sempre nos ensina algo. E vemos aqui uma situação que quando leva esta mulher para Jesus, ¿sí? E diz qual é a acusação, e esperando a condena que vem por Jesus, Jesus simplesmente diz algo tão sencillo, pero tão poderoso. Que não tem pecado, que tire a primeira pedra. Que não tem pecado. Que tem que ver isto? Que Jesus, porque Jesus não obedeceu a lei de Moisés. A lei de Moisés estava errada? Está errada a lei de Moisés? Não, a lei de Moisés está perfeita. Jesucristo mesmo disse que tem que vir, não, que vino para cumprir a lei. Então, pastor, se vino para cumprir a lei, ¿por que não cumpriu a lei de Moisés? A lei de Moisés é para ser cumprida. Então, para poder tirar a pedra, tu não tens que ter pecado. É isso que diz a lei de Moisés. Se tu não tens pecado, tu podes tirar a pedra. Agora, quem não tem pecado? Todos. Já nascemos, não? Já nascemos. Por Adão e Eva já temos pecado. Hoje é dia de Santa Cena, tomamos a Santa Cena. Pelo momento que já pensamos em algo malo, já estamos em pecado. Isto é o ser humano. O ser humano ele já tem esta natureza pecaminosa. E é isso que temos que estar lutando sempre contra nós mesmos. Lutando sempre com nossa mente, na maneira que pensamos. Devemos cambiar. Pero isto só por la graça. Só a graça nos permite ter esta condição de viver uma vida plena em Cristo. Aqui vemos passagens tremendas e poderosas. Primeiramente, vemos Jesucristo uma noite antes ali em Monte de los Olivos. O Monte de los Olivos, se alguém já chegou a ponto de ver ali como é o Monte de Olivo, aonde há ali a parte onde há muitas árvores de olivo, e aí também há o lugar onde se exprime esses olivos, não? Para poder fazer os aceites. Ou seja, Jesus já estava ali um lugar para ser exprimido, já estava ali um lugar para ser tratado, ele estava nos ensinando como é. Porque como vamos ter autoridade para falar de Cristo se não vamos para o Monte de Olivo? Como ter autoridade se não vamos ser exprimidos por Jeová? Ou não vamos ser tratados por Jeová? Se não vamos ser tratados, se não estamos em oração, se não estamos buscando, se Deus não nos trata, nos molda, como podemos ter autoridade para falar em nome de Jesus? Vamos nos quedar como os fariseus? Vamos nos quedar como os escribas. Vamos chegar a apontar todas as pessoas que passam diante de nós. Nós vamos pensar que estamos com Cristo, já somos perfeitos, e os demais não. Não, porque eu não sou, eu sou o perfeito. Então, eu tenho autoridade para te acusar, e não temos autoridade para acusar a nada. Temos que tomar muito cuidado com isso. Devemos tomar, o cristiano tem que tomar muito cuidado com a boca. Há que tomar cuidado com o que habla, há que tomar cuidado com o que haces, porque isto é para nossa própria condena. Amém. 3 coisas que eu apontei que o Espírito Santo me deu, que são pecados. 3 coisas que nós muitas vezes caímos em pecado e não percebemos. Primeiro, quando julgamos o próximo. Se há alguém que está em pecado e vamos acusar, nós já estamos em pecado. Por quê? Porque nós não temos o direito de acusar a nada. Não podemos juzgar a nada. Devemos tomar muito cuidado com isso. Esse é o primeiro pecado. Quando chega um pecador, tu já se põe como pecador também, porque tu estás acusando. Então, se não podemos acusar a nada, esse é o primeiro pecado. O segundo é não reconhecer que és um pecador. Pensa que o outro é o pecador, mas eu não sou o pecador. Já estou cometendo o segundo pecado. O primeiro por acusar e o segundo por crer que não sou o pecador. Ele é, eu não sou. Quando eu estou dizendo que ele é, eu não sou, é porque eu estou fazendo um julgamento. Há que tomar muito cuidado com isso.
E outra coisa, o terceiro, é quando cometemos o pecado, seja por pensamento ou seja físico. É o que passava aqui com Jesus Cristo quando estava falando com os fariseus e os escribas. Por quê? Porque de aparência, mirando, parecia que nada tinha pecado. Parecia que estavam perfeitos com aquelas roupas, não? Que usavam de autoridade espiritual, de autoridade legal para caminhar por la calle, um carregando uma mulher pecadora. Dá aquela impressão que eles não têm pecado. Mas Jesus Cristo sabe que sim. Sabe que são pecadores, tanto quanto a mulher que foi pega ali, que foi pilhada ali no momento do adultério. Jesus Cristo sabe que o pecado dá igual. Se o pecado é pequenito, amada igreja, se o pecado é pequenito, ou se o pecado é grande, dá igual para Deus. É pecado, da mesma maneira é pecado. Amém. Então, se há que tomar muito cuidado antes de juzgar. Porque quando estamos juzgando, já estamos cometendo um pecado. Por quê? Todo o pecado é aquilo que está fora do blanco. Aí o blanco, tu tens que acertar o blanco. Se tu não acerta o blanco, já está fora. Já está em pecado. Então, todo que está fora do blanco, quando se tira uma flecha, está fora, já está em pecado. Então, devemos tomar muito cuidado. Dá igual se vai um pouquinho para cá do blanco, ou um pouco mais lejos do blanco, dá igual, é pecado, está fora, não está em blanco onde tem que estar. Então, nós devemos tomar muito cuidado. E vemos Jesus Cristo aqui em monte, por la manhã vai ao templo. Depois de ser exprimido, amado, eu vejo isso em minha vida por toda semana. Por toda semana somos exprimidos, por toda semana vêm as lutas, vêm as dificuldades, por toda semana é quando Jesus Cristo, quando Deus nos ensina algo, sim, passamos por as provas, por a dificuldade, muitas vezes pensamos, não sei nem se vou chegar na igreja, de tanto problema que tem. Estamos sendo exprimidos ali para se tornar azeite de ótima qualidade, mas para depois poder chegar na igreja com autoridade. Então, se isso, nós devemos estar sempre atentos a isso. Venimos para a igreja para aprender, mas por la semana somos provados. Salimos de aqui, estamos sendo provados. E Deus espera para ver qual a sua atitude depois de isso. Que passa muitas vezes? Não vou na igreja, porque não estou bem. Não estou bem. Não puedo, não estou em condição, não me sinto bem. Pero, amado, se tu has passado por uma situação e chega ao final, não consiga entrar dentro da igreja, é porque tu não foi aprovado. Sencillo assim. Se vêm coisas de, não, empieza a chegar excusa porque eu não vou na igreja porque não estou bem. Eu não vou na igreja porque eu esperava uma grande vitória esta semana, que Deus me ha prometido, e as coisas não aconteceram. Primeiramente, tem que ver se foi Deus. E outra, se foi Deus, por que não te deu? Por que as coisas não aconteceram como deveria acontecer? Qual foi minha atitude quando Deus estava com as mãos abertas para entregar minha vitória aquele dia? O que passou? Guarda uma coisa, eu custei aprender isso. Para mim foi difícil. Confesso que foi difícil. Amados, a glória é só para Deus. Amém. Amém. O dia que a vitória está chegando e tu já empiezas a dizer assim, que eu conquistei, porque eu fui com minhas forças, eu fui com minha sabedoria, eu fui porque eu sei que as coisas são assim, eu sei como conseguir isto. Quando o mérito não vai mais para Deus, vai para o homem, Deus já corta em meio do caminho. Amém. Quando está para chegar, corta. Mas estava para chegar, minha vitória já estava quase aí, perdi. Há que tomar cuidado. Isto é pecado. Isto é desobediência ao Senhor. Pecado é desobediência. É estar em desobediência ao Senhor. Então, não podemos juzgar a nada, porque muitas vezes perdemos bendições. Coisas que estavam para chegar em nossas vidas e perdemos por causa de mau pensamento. Perdemos as bendições por malas atitudes. Sim? Perdemos porque não estamos glorificando o nome do Senhor. Não, com esto não vou falar porque ele não conhece de Deus. Então tenho que dizer a ele que conquistei porque eu tenho o conhecimento das coisas. Já perdeu.
Já perdeu. A glória é de Deus. Se a glória não vai para Deus, se perde todo. Há que tomar cuidado. Então, quando se passa por um processo por uma semana, um processo de ser exprimido por Deus, e depois tu chega em el templo. Quando chega em el templo é porque tu estás preparado para algo, tu estás preparado para aquilo que está por vir. Quando venimos na igreja, escutamos a palavra, nos alimentamos da palavra e teremos como nos ensinar. Tu vai dizer, pastor, eu não posso ensinar, não, tu és pastor, tu estás aqui, tu já tens conhecimento e já predica, tal, mas tem uma coisa, a partir do momento que Deus usa o pastor, usa um predicador para levar a palavra chega e tu já conheces, então tu já sabe, já tem a responsabilidade de Deus de levar a palavra. Que pastor digo esta semana, este domingo, tu sabes o que o pastor está dizendo, sabe qual é o tema, sabe onde buscar ali, não, na rede social para ensinar a alguém, sabe como falar a respeito deste tema de não juzgar, sabe o que tem que falar, ou seja, não há excusa quando se vai buscar de Deus, quando se alimenta do Senhor, não há excusa depois. Então, se não há excusa, há que entender que não podemos ali nos separar, dizer que aquele é pecador e eu não, dizer que aquele tem pecado e eu não, porque Deus, Ele trabalha na vida de todos iguais e o pecado é igual. Se aquela pessoa está com um pecado gigante que não entra por dentro da igreja, ou eu que estou com um pecado pequenito, porque só por causa de um mau pensamento, para Deus é igual. Dá igual, para não está igual, é pecado. Não está com as vestes limpas. Para estar com as vestiduras limpas, não se pode ter um polvo. Não pode ter um polvo, não pode ter uma mancha. Mas pastor, minha mancha é assim, quase não se vê. Deus vê esta mancha. Então, se não acusa nada, porque no momento que está acusando, está sendo juzgado. No momento que está juzgando, está em pecado. No momento que está juzgando, está cometendo um grande erro para si mesmo. E aí o que está para chegar não chega. Porque se o que está para chegar está pendente isto, para ver se tu has aprendido ou não, e não vai chegar, porque não há uma correção, não há um câmbio dentro de cada um de nós outros. Então o cliente tem que estar muito atento com isso. Outra coisa importante, estes homens chegam com autoridade. Amados, é interessante ver que quanto mais conhecemos a palavra, quanto mais estudamos a palavra, e quanto mais pensamos que hacemos todo correto, e miramos para os que estão ali começando, não? E aún estão com a leite, não? De Cristo, ou aún estão fora, nós sentimos que somos grandes, nós sentimos que somos aí, que somos perfeitos como Cristo. Pero este é um grande engano de Satanás para poner em nossas mentes. Temos que tomar muito cuidado com isso. Somos tão pecadores quanto. A diferença é que somos salvos por la graça, por la misericórdia do Senhor. Amém. O que nos permite ir ao céu é que somos por la graça, porque Deus tem misericórdia de nossa vida, um amor infinito por nossas vidas. Então, para estar ali, há que ter arrependimento. Para estar em el céu, há que ter arrependimento. Porque é o arrependimento que é o jabón que quita a suciedade de nossas vestiduras. Amém. Sim, esse é o arrependimento. Quando se aceita Jesus e se arrepende aquelas manchas que estão soltas das vestiduras. E aí estamos com nossas vestiduras limpas para estar em el céu. E uma coisa importante é que estes homens, com tanta autoridade, com tanto conhecimento, ¿sí? Foram ali falar com Jesus e se sentiram numa situação ali de analisar e observar que eram pecadores, mas não foram capazes de pedir perdão a Jesus. Não foram capazes de pedir perdão. Quando Jesus Cristo diz que não tem pecado, que tire a primeira pedra, o momento que falou isto, e se nadie tirou, é porque já sentiu que estava em pecado.
Y si estaba en pecado, la actitud que debería decir es: Señor, perdóname por mis pecados. Verdaderamente estoy cometiendo pecado, pero no. Empezaron a se retirar. Pero ¿quién empezó a se retirar? ¿Lo más pequeño? No. Lo que tiene más autoridad. La palabra dice que es lo que tiene más autoridad. Los mayores, los más conocedores de la palabra empezaron a salir. Por lo primero que tuvieron la noción de parar y pensar que estaban ali cometendo pecado, pero no llegaram a ponto de dizer: estou arrependido, Senhor. Não chegaram a ponto de dizer: Senhor, perdona-me, é verdade. Eu não posso tirar a primeira pedra, nem na segunda, nem na terceira, porque sou um pecador. Não conseguiram estar nessa situação de tão endurecido que estavam seus corações. Os fariseus e escribas estavam com seus corações endurecidos. Amém. Estavam muito preocupados em falar da lei, pero não de cumpri-la. Cumprir a lei de Deus é isto, é saber que nunca pode tirar a primeira pedra, porque sempre somos pecadores. Somos justificados, sim, pero justificados por Cristo. Pero isto não nos dá o direito de acusar a nada, não nos dá o direito de condenar a nada, porque se é para ser condenado, acordaos uma coisa: nós outros é que deveríamos estar na cruz do Calvário. A cruz do Calvário que Jesus estava, aquela cruz não era para ele, era para cada um de nós outros. Aquela cruz que estava ali era para mim. É para cada um de nós outros. Ali estava a cruz. Pero ele tomou lá adelante e disse: não, vou salvar a humanidade. Vou salvar a cada irmã, Vou ir na cruz para poder dar a salvação para todo aquele que crê. E nós outros somos salvos por la fé, amados. Há uma grande diferença. Não? E nas coisas do mundo primeiro conhecemos e depois aceitamos. Não? Se vai comprar um coche, eu não vou chegar ali e comprar o primeiro coche que veio e levo para casa. Alguém acha assim? Creio que não. Não? Primeiro vamos ver, saber a potência, saber quantas portas, saber se é confortável, saber se o dinheiro é suficiente, ou seja, saber de todo o máximo daquele coche para depois comprar. Vou no supermercado, vou comprar. Eu não vou correndo qualquer coisa e pôr ele no carro. Eu vou mirar primeiro. Peraí, a minha vecina me ha dicho que esta marca é muito boa. Então eu vou provar. Ou seja, tu não aposta de qualquer maneira. Sim, sempre há que analisar primeiro. Pero com Cristo as coisas são diferentes. Com Cristo, primeiro aceitamos por la fé, depois conhecemos. Porque para conhecer a Cristo, há que ter tempo, há que ter intimidade, há que estar tempo com o Senhor. E é isto que diz em hebreu, o que agrada a Deus. É a fé, é caminhar por la fé, é tomar atitudes por la fé, é aceitar Jesus e dizer: não, eu estou com Cristo, eu aceito, eu quero minha salvação. Agora, Senhor, me ensina para que eu possa te conhecer, me ensina-me para que eu possa estar contigo cada vez mais e fazer tua vontade. Pero primeiramente temos que aceitar por fé. Não é conhecer a Cristo, porque não há como conhecer a Cristo se não aceita Ele, amados. Uma grande chave, uma grande diferença para que podamos entender. Para aceitar Jesus Cristo, não se pode estar no mundo. As pessoas que estão no mundo não conseguem. As pessoas que estão no mundo, por isso que não tem como conhecer. Por isso que as pessoas miram a Jesus e não entendem nada do que passa. Dizem: esses crentes são loucos. Esses crentes não sabem o que estão fazendo. Deus não existe, Cristo não existe, nada existe. Então, o que é? Há que aceitar. Como se aceita? Através do Espírito Santo. O Espírito Santo toma conta. Quando ele pode tomar conta do Espírito Santo. Viene o Espírito Santo, que eu possa ser o templo do Espírito Santo. Aí sim te dá as condições de aceitar. Quando aceitamos, eu sempre aprendi com meu pastor, é porque o Espírito Santo está ali, sempre cerquita, sempre cerquita. O Espírito Santo vai nos convencendo do pecado, pero ele está cerca, porque se o Espírito Santo está fora, não há como aceitar. Para aceitar Jesus é porque o Espírito Santo já está ali trabalhando, o Espírito Santo já está contigo. Pela hora que aceitamos, damos legalidade para o Espírito Santo entrar em nossas vidas. E quando o Espírito Santo entra, aí empieza a arreglar a casa, aí empieza a arreglar o templo.
Entonces, hay que pasar por este proceso, debemos entender. ¿Sí? Para aceitar a Jesús, hay que tener algo. Hay que tener algo dele para poder aceitar por fé. Porque senão não se tem força. Por isso que toda a humanidade não tem força. Porque o Espírito Santo não está ali. Porque não damos o início da palavra. As pessoas não têm nem por onde buscar. Porque às vezes hasta sentir um pouco algo, dizer, bueno, parece que tem algo do Espírito Santo, mas a pessoa não tem a decisão de tomada para poder chegar e dizer, eu quero ou não quero Jesus. Por isso que o cristiano tem que estar evangelizando, para que as pessoas possam despertar, para que as pessoas possam ver, existe em Jesus, existe uma salida, existe cambio, existe cielo de verdade. Por isso, porque senão não havia necessidade, amados. Se não for assim, não havia necessidade de predicar. Por quê? Porque o Espírito Santo já ia hablar com cada um, já não havia mais necessidade de Bíblia nem de nada. Porque as coisas não são assim. Há necessidade de ir, de levar o Evangelho, há necessidade de ir, como está em Marcos 16. Há necessidade de estar levando o Evangelho. Outra coisa muito importante, esses homens aí com tanta autoridade, chegar a ponto de reconhecer o pecado, pero não se arrepender, amados. É triste, pero muitas vezes vemos isso com os próprios crentes. Eu não digo isso por aqui pela igreja, estou dizendo por minha vida cristiana, sim? E às vezes até mesmo por minha própria resistência, tá? Eu sou testigo também de minha vida cristiana tenho que passar para a igreja. Porque resistimos muitas vezes lá nas coisas de Deus. Temos resistência. Conseguimos mirar com muita facilidade o que um irmão ou uma irmã está fazendo, principalmente quando está sendo mal. Porque quando está sendo bem, nada dá conta. Nada. A irmã está sendo bem, faz mais que a obrigação. Não é me preocupar. Mas se hace coisa mala, uma cosita assim já, mira. Mira o que aquele está fazendo, mira, ele está subindo ao púlpito, ele está sendo mira como está, mira a situação dele, ele está em pecado, não pode ser as coisas, não pode trabalhar na igreja, não pode ser nada, pero uma pessoa está só acusando, apontando, e vai crescendo cada vez mais, o demônio toma conta da pessoa. Há que tomar cuidado com isso, amada igreja, devemos reconhecer, sim, quando as coisas não estão bem, pero debemos poner na mão de Deus, porque nós não podemos acusar a nada. O único que se pode acusar, que se acusa, é Satanás, é o inimigo de nossas almas. Devemos tomar muito cuidado. E vemos uma situação aqui em que estes homens, eles estão ali acusando, eles estão ali reconhecendo que são pecadores e eles mesmos se retiram. Quantas vezes resistimos às coisas de Deus? Quantas vezes resistimos quando estamos em pecado e não conseguimos reconhecer que estamos em pecado? Quantas vezes passamos por essa situação? A igreja de Cristo trabalha com a sabedoria, pero a sabedoria é a sabedoria de Deus em nossas vidas. É a sabedoria de Deus que nos ajuda, porque o Espírito Santo está para dizer, para glorificar a Jesus. Então, sempre quando o nome de Jesus é exaltado, sim, o Espírito Santo, ele sempre se manifesta. E sempre quando estamos em pecado, não conseguimos manifestar isso. Sempre quando o crente está em pecado, ele não consegue manifestar o Espírito Santo. Ele não consegue ali glorificar o nome do Senhor. Então, este é algo importante para que cada um de nós podemos analisar como estão nossas vidas. Podemos passar toda uma vida e nadie sabe de algo que está em oculto na pessoa. E passar por toda a vida. Todos morrem, não sei quem, não sabe nada. Mas Deus sabe. Todo está escrito ali em Senhor. Todo Deus sabe. Depois passamos por algo e não sabemos o porquê. Passamos por uma situação difícil. Diz, pastor, ore por mim. Irmão, ore por mim. Pede oração, chorando por uma situação. Ele está passando por algo que já, por causa de algo que já passou há uns anos atrás, ou uns meses atrás, ou uns dias atrás. Então, nós temos que estar vigilantes em tudo o que hacemos em nossas vidas. Há que tomar cuidado com todo.
hay que ser tardío en hablar. Si hay que acusar a algo, si está con una cosa, yo estoy, va a orar, va a hablar con Dios, para que Dios te dé estrategia. Yo aprendí una cosa una vez con un pastor, que dijo, si no gusta que es de la manera como predico, si no me gusta de la manera como pastoreo la iglesia, habla con Dios, porque Él es el ángel de la iglesia. Habla con Dios, Dios va a hablar con el pastor, y el pastor tiene que se arreglar, Él va a se arreglar. Si las cosas no están como debería, Dios va a tratar con el pastor. Lo mismo es para cada uno de nosotros. Debemos tener sabiduría, amados, para las cosas del Señor. Debemos tener sabiduría y no estar acusando a nadie. Debemos tomar cuidado. Outra coisa muito importante. Aqui está. Veja o que está em Juan 8, de versículo 10. Endereçando-lhe Jesus e não vendo a nadie senão a mulher, porque todos se foram, desde o maior hasta o menor, todos marcharam. Ele dijo: mulher, onde estão os que se te acusam? Nenhum te condenou? Amados, é interessante que Jesus, Ele sabe das coisas, mas sempre faz uma pergunta. E sempre vemos aqui Jesus sempre fazendo uma pergunta. E isto passa também no Antigo Testamento. Isto não é só o que Deus está, no Antigo Testamento é assim também. Deus está sempre perguntando. Deus perguntou para Adão, sabendo que estava em pecado, Adão e Eva, foi ali e perguntou para ele o que estava passando. Mas Deus sabia o que estava passando. E o mesmo aqui, Jesus sabe, mas diz: mulher, onde estão os que te acusaram? Nenhum te condenou? Por que Jesucristo habla isto? Porque Jesucristo sempre faz uma pergunta. Porque há que ter o aval de Jesus. Hasta agora, esta mulher não teria o aval de Jesus. Ele é um dijo: está bem a lei de Moisés. Quem não tem pecado, que tire a primeira pedra. Vamos cumprir a lei de Moisés. É isso que está dizendo Jesus. Vamos cumprir a lei de Moisés. Pero agora, Jesus disse: onde estão? Nenhum te condenou? Mira, onde que esta mulher se saiu realmente liberada? Foi sua própria confissão, diz assim ela: nenhum, Senhor, nenhum me condenou. Jesus disse: nem eu te condeno, vete e não peques mais. A partir de aí, esta mulher estava liberada. Então, há que tomar muito cuidado com as coisas do Senhor. Há que tomar cuidado com as perguntas que o Senhor hace a nós através do Espírito Santo de Deus. Essa é uma grande clave para que nós estejamos realmente liberados. Hoje é dia de Santa Cena, hoje é dia de ser liberado de todo o mal, de todo o pecado, de todos os maus pensamentos. Hoje é dia de aproveitar, de estar em comunhão com a igreja. Então, se Jesucristo pergunta: onde estão aqueles que te condenam? Onde estão aqueles que te condenam? Ele diz: não há pessoas que me condenam. Todos eles saíram. Se por mais que tu está na justiça, por mais que há algo ali acontecendo na parte da lei em nossa casa, ou mais que tu está sendo acusado está dentro de tua própria casa, há que confessar a Jesus: não há nada que está me condenando. Não há nada que me condena. Porque para que Deus pueda hacer algo, tu tienes que ter uma atitude. Para que Deus pueda hacer algo, tu tienes que dar o primeiro passo. Para que Deus pueda dar total liberação em tu vida, tu é que tienes que dar o primeiro passo. Para que a palavra do Senhor se cumpra em vuestras vidas. E a palavra do Senhor é: nem eu te condeno. Não há nada que pode te condenar. Nem eu te condeno. Vete e não peques mais. Isto é para cada um de nós. Hoje estamos na Santa Cena. Hoje é um momento assim importante de comunhão com o Senhor. Hoje é dia de estar ali limpo, com nossas vestes limpas, amados. Vamos estar ali preparados, estar em comunhão na igreja.
E se há algo que está nesta semana, alguma coisa que tem que resolver alguma coisa que está de Senhor Deus, nada me condena mais. Não sou condenado por nada, nenhuma pessoa mais tem autoridade para me condenar. Porque Jesus está dizendo agora para cada tu não está condenado. Então se vete, porque Deus está contigo. Senhor Deus, Padre Santo, tu palavra está entregue, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Padre Santíssimo Deus.